E aí, vamos lá, né? Vamos falar sobre Big Brother? E aí, curtiram a ideia? Gostaram? Vai ser mais ou menos assim. Vamos falar sobre cancelamento. O que é, né? Quem pratica? O que essas pessoas comem? Como elas se divertem e como é que elas trabalham. Vamos falar primeiro de tudo o que é cancelamento, né? O que é que a gente entende por cancelamento? Existem pessoas que acreditam que a cultura do cancelamento surgiu no ano de 2017, quando teve um movimento internacional que ele foi conhecido como #MeToo. Eles usavam essa hashtag para expor relatos de abusos sexuais e de assédios no trabalho, no mercado de trabalho, nas empresas, nas organizações em específico, né? Sobretudo, vinculado isso ao fato de muita síndrome de Burnout, que é a síndrome de o pânico dentro do seu ambiente de trabalho, está aumentando muito, e por essas questões começou a usar esse termo, essas novas questões. Nesse contexto também, a gente entra com o fortalecimento dos movimentos sociais, como os movimentos feministas, dos LGBTs, dos movimento negro e principalmente do cyberativismo. Isso porque nas redes sociais esses movimentos eles não tinham muita voz, não tinham audiência, não tinham essa voz na mídia tradicional, nos jornais, nas revistas, televisões, e que por algum tipo de momento assim eles podem exprimir os seus pontos de vista e as suas pautas vão ganhando mais força. Isso quer dizer que, em busca de uma justiça social, esses movimentos utilizam das redes sociais, principalmente, e foi disseminada, e até hoje é muito disseminada, quase que totalitariamente, no Twitter. Inclusive eu nem tenho, não sei como funciona essa rede social, eu não acompanho muito. O termo cancelamento ele foi usado para expor casos de famosos e de autoridades políticas que tenham publicado contextos ou conteúdos de um comportamento que seja voltado de uma forma preconceituosa, racista, machista, homofóbica, xenofóbica, dentre várias outras. Mas o cancelamento também ele pode ocorrer por outros deslizes de padrão normalmente aceito por esse tipo de grupos, que eles usam esse tipo de forma e esse tipo de expressão preconceituosa e equivocada ao mesmo tempo, porque o apoio dessas figuras que são consideradas porque essas pessoas que usam essa questão dessas políticas e o apoio dessas figuras que são consideradas contrárias aos movimentos e até mesmo silenciando diante de casos de injustiças. Cancelar, mas afinal, cancelar é bom ou cancelar é ruim? Alguns acreditam que esse tipo de formação, esse tipo de forma de expor a autoridade da figura pública e privilegiada seja uma manifestação genuína, que na verdade é. Só que muitas delas são protegidas pelo seu status social. Isso quer dizer que também aquelas pessoas que defendem as redes sociais e que elas dão espaço a grupos de falas que historicamente são excluídos. O que eu estou querendo dizer é, dessa forma, os cancelamentos trazem à tona velhos problemas sociais e dão chance para que os outros grupos eles também amplifiquem suas características, cobrarem ações de autoridades e figuras públicas e até mesmo de fazer denúncias e violações contra os direitos humanos das pessoas. Por outro lado, alguns especialistas eles afirmam que o fato de você cancelar pessoas não promove nenhum tipo de mudança na estrutura social e nem tampouco ele proporciona pensamentos críticos para ninguém. Não mesmo. Há outros ainda que consideram que a cultura do cancelamento é um tipo de linchamento virtual. E porque muitas vezes esse tipo de atitude é cruel. Não só para quem está praticando,
Porque a pessoa que está praticando esse tipo de atitude, ela não se enxerga como um ato de crueldade, mas também para a pessoa que está sendo direcionada esse tipo direcionado esse tipo de questão ou de linchamento virtual. Principalmente, existem pessoas que consideram que o tipo de cancelamento e esse tipo de cultura do cancelamento, além de ele fazer no qual existem rios ou vários tipos de usuários que buscam fazer justiça com as próprias mãos. E isso nem sempre é de uma forma pacífica, muitas delas é de uma forma autoritária e punitiva. Isso quer dizer também que tá, mas e aí? A gente falando muito de cancelamento, mas qual é na realidade uma consequência do cancelamento? Em alguns casos, o cancelamento da vida de uma pessoa, porque a gente está falando de um cancelamento, mas a gente está falando de uma pessoa, de duas pessoas, de dezenas de pessoas, de milhares de pessoas que podem ser canceladas, e aquelas pessoas que já foram canceladas, elas podem hoje estar também no papel, no lugar de pessoas que estão cancelando. Isso quer dizer que a pessoa, para algumas, isso é esquecido em dias, e a vida da pessoa também, ela consegue ser normalmente. Às vezes a gente é cancelado por um ato e vida que segue. As coisas acontecem assim e deixa acabar, deixa sanar, né? O cancelamento virtual, ele também pode deixar consequências que duram o resto da vida. Não só das pessoas canceladas, famosas ou não, mas também podem ter diversos e diversos prejuízos financeiros, sociais, poder de perder amigos, clientes, fãs, patrocínios, contratos de trabalho, pode perder carreiras e outras podem perder empregos. Então, é comum que esse tipo de cultura do cancelamento também provoque muitos traumas às pessoas, e traumas sérios e psicológicos e emocionais que são profundos e que geralmente levam as pessoas canceladas a se excluir, às vezes da rede social, e em circunstâncias mais graves elas podem até cometer um suicídio. Sabe-se lá, né? A gente não pode entender a cabeça das outras pessoas. Isso porque a internet, ela é protegida e ela nos protege pelo anonimato. Os usuários se sentem mais protegidos, tendem a ser mais agressivos e assim as pessoas canceladas são também alvos de humilhações, mensagens de ódio, injúria, difamações. No mínimo, né, para se dizer o contrário. Essa questão do imediatismo, essa questão que é provocado pelas redes, a um descontentamento, a uma falta de discernimento com, às vezes, no âmbito jurídico, e é uma sensação de que na internet não fizemos um cancelamento, as pessoas que cometem os erros não serão punidas e ainda existe uma ideia de punição imediata. O que é isso? O fato de você estar praticando o cancelamento com uma pessoa, com várias pessoas ao mesmo tempo, o cancelador, ele não vai se sentir, ele vai se sentir um salvador da pátria, aquela pessoa que é punitiva, mas ele jamais vai querer estar no lugar da pessoa que está sendo cancelada. A outra questão é a questão da liquidez das relações, porque quando a gente fala das redes sociais, há uma facilidade entre a gente saber o que adicionar ou bloquear uma pessoa, que a gente não vai ter nenhum tipo de interação, nenhum tipo de convívio, nenhum tipo de contato, onde a gente precisa entender que existem habilidades das pessoas de entender que existe diversidade, que cada diversidade tem que existir um debate em relação a isso. O que eu estou querendo falar e o que eu quero que vocês entendam um pouquinho sobre essa questão do que é o cancelamento, do que é o linchamento virtual das pessoas, é que é meio gritante, é meio creepy a gente falar que isso agora faz parte da nossa vida, né? Quando a gente associa que pessoas são parecidas e que fazem parte delas mesmas, das mesmas bolhas sociais, muitos que divergem, às vezes eu não faço parte de alguma tribo, ou se eu faço apologia às outras, eu posso justamente ser atacado e, quem sabe, cancelado também em relação a isso, né? Existe ainda a falta de debates nas redes sociais de forma violenta,
porque muitas delas são antidemocráticas e são parciais de muitos cancelamentos do que ocorre. Aspectos ou seres que vão contra ideias ou às vezes vão só contra o outro mesmo. O que, o que eu estou querendo de forma menos grotesca e explicar isso é que, apesar de qualquer coisa, a gente antes de julgar o outro, a gente tem que entender que o cancelador de hoje pode ser o cancelado de amanhã. Fazendo um pequeno recorte, televisão, BBB, eu particularmente não assisto e também não tenho problema nenhum com pessoas que assistem. E eu até entendo, porque a gente precisa de pessoas que realmente nos representem. Às vezes, quando a gente está num ponto em que a gente acha que um participante de um reality show, seja lá Big Brother, seja lá qualquer um outro, a gente tem os nossos preconceitos da gente achar que fulano de tal, que o ator tal, que a celebridade tal é de um jeito, e quando na realidade a gente só conhece fragmentos dessa pessoa. A gente conhece dessas pessoas o que elas querem que a gente saiba delas. E quando na realidade a gente descobre por si só, a gente se decepciona com coisas que